Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 21 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Inês Mártir. Ela viveu no século III e foi martirizada em Roma. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Naquele tempo, Jesus estava atravessando um campo de plantação de trigo, e os seus discípulos apanhavam espigas e comiam enquanto estavam caminhando. Os fariseus que ali estavam também começaram a criticá-los, dizendo: os vossos discípulos fazem coisas que não são permitidas em dia de sábado. Jesus então olhou para eles e respondeu: por acaso não conhecestes as Escrituras? Não lestes o que Davi e seus soldados fizeram quando eles passaram por necessidades e tiveram fome? Como eles entraram na casa de Deus e comeram o pão consagrado no tempo do sacerdote Abiatar, pão que somente aos sacerdotes era permitido comer? Ele comeu e também deu aos seus soldados. Por isso eu vos digo: o sábado foi feito por causa dos homens, e não os homens por causa do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é luz para os nossos passos. Ela existe para animar, para exortar e também para corrigir. Por isso, o encontro com a palavra é sempre algo que vai se desvelando dia após dia, porque o Senhor vai se manifestando a cada um de nós a partir do momento em que permanecemos fiéis e caminhando com Ele até o momento, quando permanecemos com Ele. E quando nos alimentando diariamente desta palavra, ela vai rompendo os obstáculos naturais que eu carrego em meu coração, que você carrega em seu coração também. Porque a palavra muitas vezes encontrará obstáculos. E o primeiro obstáculo está dentro de nós, nas nossas ideologias, nos nossos corações fechados e duros. Assim, então, na primeira leitura de hoje, retirado da carta novamente aos Hebreus, nós encontramos o apóstolo fazendo uma reflexão belíssima sobre a perseverança, a esperança. E diz ele: é caminhando que nós vamos ascendendo e mantendo a nossa esperança. E principalmente quando vamos experimentando os momentos de dores, de sofrimento, porque às vezes a escola do sofrimento é um obstáculo, mas é necessária para poder fazer a pessoa sair da sua acomodação, para retirar a pessoa da sua comodidade. E quantas vezes o Senhor vai nos levar novamente ao deserto, porque deserto é terra de provação, é terra de insegurança, é terra de prova. E são justamente nesses momentos difíceis e desérticos é que nós vamos encontrar com o Deus além do deserto, além da dor, além do sofrimento, além da prova. Mas para isso, devemos ter uma âncora segura que é a esperança. Por isso hoje o autor sagrado, refletindo sobre a caminhada, sobre as provas, sobre o sofrimento, sobre a fidelidade, sobre a obediência de Jesus, ele vai nos apresentar também a esperança que vivenciou Abraão, que mesmo havendo recebido do Senhor uma promessa, e na demora dessa promessa em se cumprir, ele também passa pelos momentos de prova, de desânimo, de incerteza, mas ele mantém a esperança. E se ele chegou então a atingir o seu objetivo de esperança, é porque ele se manteve firme na âncora da esperança. A esperança é a bola que vai impulsionar a mim e a você em cada situação da vida. Vivemos sempre a esperança. Por isso o nosso Papa nos convida esse ano a sermos peregrinos da esperança, a incendiarmos os corações das pessoas de esperança, porque nós cristãos não podemos passar para as pessoas o pessimismo. Não podemos ajudar as pessoas a ficarem caídas no pessimismo,
mas temos que acender dia após dia a esperança, porque após todo o deserto vem a esperança, vem a âncora da esperança. E Abraão chegou então a ser pai da fé, porque se manteve firme na esperança, mesmo diante das provas. Ele se manteve firme. E assim também Jesus, que com seu sofrimento e com a sua obediência entrou na glória do Pai. Esse evangelho às vezes é muito difícil para as pessoas compreenderem, porque o sofrimento para muitos é um obstáculo. É um obstáculo? Não, é um absurdo. Mas a vida é feita de graça e a vida também é feita de absurdos. Vamos caminhar com Jesus, que está atravessando um campo de plantação de trigos, porque aqui está um evangelho muito interessante para os nossos dias. Porque tanto eu quanto você, nós vemos o mundo a partir de onde nossos pés estão fincados, ou onde os nossos corações estão estacionados. E cada um e cada uma não fica levando uma vida sem interpretá-la. Cada uma tem sua opção ideológica, de tal modo, por exemplo, que não existe uma pessoa 100% conservadora e nem 100% progressista. Cada um é conservador de acordo com as suas conveniências e cada um é progressista de acordo com as suas conveniências e os seus interesses pessoais ou de grupos também. Por isso, hoje Jesus vai falar: o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quer dizer, o sábado está a serviço do homem e não o homem a serviço do sábado. O que essa figura de linguagem quer dizer? Que nenhuma lei é absoluta, que nenhum rito é absoluto, mas toda lei e todo rito não é um fim, mas é um meio. É um meio de nos levar e nos conduzir até o Senhor, mas o Senhor faz nova todas as coisas constantemente. Às vezes o Senhor vai chamar a nossa atenção que ficamos aprisionados em coisas antigas, ritos antigos, e o Senhor nos chamará porque Ele renova todas as coisas, e isso estremece o excesso de segurança de muitas cabeças e corações. Isso é como um terremoto na vida de muitos homens e mulheres que padronizaram o modo do Senhor se manifestar, e Ele não se manifestou nem no terremoto, nem no maremoto e nem no vento forte que passou na vida do profeta Elias, mas Ele se manifestou numa brisa suave, onde eles não pensavam que o Senhor iria se manifestar. Por isso hoje os fariseus que estão caminhando atrás de Jesus, eles estão seguindo a Jesus, mas mal intencionados, porque eles estão andando atrás de Jesus com outros interesses, com outras finalidades, para destruí-lo, para usufruir também da sua fama. Então eles, percebendo que os discípulos estão apanhando espigas de milho e comendo enquanto caminhavam, eles vão dizer: eles estão fazendo coisas contrárias ao princípio da lei, ao princípio da religião. E Jesus então vai recordar o que Davi havia feito com seus soldados quando teve necessidade e fome. Como ele entrou no templo, pegou os pães que era somente os sacerdotes era permitido comer, ele comeu e deu também aos seus soldados, porque ele teve necessidade. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui Jesus não está fazendo com que eu e você mergulhemos numa cultura de relativismo, mas também está tentando nos libertar do rigorismo e absolutismo, porque nem o rigorismo e nem o relativismo são dois vícios de alma e de coração que têm o poder de destruir todas as instituições, trazendo descrédito para todas elas. Por isso hoje Jesus está colocando o ser humano acima das leis, acima dos ritos, e isto fere a sensibilidade de muitos homens e mulheres. Mas Jesus às vezes é um escândalo para cada homem e cada mulher, porque muitas vezes Jesus entra na contramão da história, na contramão das ideologias, na contramão dos rigorismos, na contramão dos relativismos, porque o Senhor nos quer com sabedoria e discernimento do Espírito. O que Jesus pede a mim e a você, diante de todos os tempos, é para aprendermos a ler os sinais dos tempos, para acendermos a esperança das pessoas. Grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Faltam 14 dias. Santa Inês Marte, rogai por nós, paz e bem.